que você deve evitar antes da prova? Eu não sou competidor, eu vou participar. Detalhe importante, importantíssimo, Carbogel. Você que está indo aí participar da Volta Internacional da Pampulha, que vai acontecer esse final de semana, ou você que está se preparando para alguma prova, pode ser que essas dicas lhe sirvam para melhorar sua performance, para que você não quebre no meio da prova, tá? Tem 2 semanas que eu estou dando a volta na Pampulha direto, né, juntamente com alguns amigos. Vou te falar o que funcionou para mim, o que não funcionou, o que me atrapalhou. São 18 quilômetros a volta na Pampulha, então já é considerado aí um longão, né, uma prova mais difícil, que ela você tem que ter minimamente um preparo, mas não quer dizer que você não consiga. Então, esse é o café com seu treinador que acaba de inaugurar nesse exato momento. Esse cafezinho da Badiou é bom. Eu fiz 2 corridas, uma foi excelente, a outra foi ruim. E eu vou te explicar por quê. E aí, aproveite cada detalhezinho e no decorrer dessas... Foram 2 semanas consecutivas, esse final de semana é a prova agora. Não recomendo que vocês façam esses percursos mais longos direto, mas eu estava juntamente com alguns alunos para a gente testar e poder trazer para vocês algumas informações. A primeira foi a melhor corrida que eu fiz, tá? Eu comi bastante carboidrato à noite, isso aí, alimentação bem sólida à noite. De manhã eu acordei cedo, eu acordei por volta de 4h10, eu acho, 4h30, a gente iria correr às 6, então para dar um tempinho aí de fazer uma digestão. E vou falar exatamente o que eu comi. De noite foram cerca de 150 gramas de feijão, tá? O meu feijão eu preparo de uma forma diferente, que é para dar menos flatulências, e 200 gramas de arroz com 120 gramas de carne. Nossa, é muita coisa. E por que é importante você se alimentar muito bem antes da prova, né? À noite, por exemplo? Porque quando você se alimenta bem e com bastante carboidrato, principalmente uma prova dessa que demanda um gasto energético muito grande, você repõe o glicogênio muscular, né, das suas células. Isso vai melhorar a sua resistência à fadiga, vai fazer com que você consiga perdurar na prova de uma forma mais tranquila, e também glicogênio hepático. Porém, no decorrer da noite, parte desse glicogênio ele é consumido também, principalmente o hepático. Então é importante você também comer antes da prova. E as recomendações de 1h30 a 3 horas antes. Então, beleza, se você fez uma alimentação bem sólida também antes, nesse período antes, vai conseguir repor bem esses glicogênios aí, tá? Mas antes da prova é legal comer também, por quê? Por conta do glicogênio circulante, né? Do glicogênio que fica na corrente sanguínea, por assim dizer. Então ele te ajuda a ter uma maior energia, maior eficácia com relação à prova. Então você vai usar esse substrato primeiro para depois também usar os outros substratos que eu acabei de falar, né? Os substratos energéticos. Mas o que você deve evitar antes da prova para comer? E de preferência, se você tem um nutricionista, vai no que o seu Nutri te prescrever, tá bom? Eu sou treinador, sou profissional de educação física. Por que você deve evitar gorduras e proteínas? Porque elas são de maior dificuldade para o seu organismo degradar. Então isso aí pode te deixar mais empanzinado, pode te trazer um refluxo, dependendo do tipo de gordura que você consumir, né? Manteigas é bom evitar. Se você joga no ChatGPT, ele te ajuda assim de uma forma esplêndida, mas é importante você saber usar e fazer as perguntas certas também. E bem, então antes da prova de dia é melhor você comer um pãozinho, de preferência uma banana com mel. Eu não sei se aveia seria recomendado, tá? Porque o mel é açúcar, então cai rápido na corrente sanguínea. A banana também é de mais fácil digestão, porém ela demora um pouquinho mais. Então para o decorrer da prova vai ser legal, tá? O meu intuito não é falar somente sobre a nutrição, eu estou usando os exemplos práticos que eu tive, tá? Então nesses dias eu comi ovo também. Eu corri bem com ovo, eu já estou acostumado, deu 1 hora mais ou menos, 1h30 até eu fazer a prova no primeiro dia. Então não me fez mal. Porém, eu vi que a proteína em si, né, ela não é tão favorável, ainda mais porque eu comi 3 ovos. Então na semana seguinte eu reduzi a quantidade de ovos, mantive a mesma refeição antes da prova, antes da corrida na semana passada. Porém, eu estava com uma problemática que é gripe. Então eu estava ainda com sintomologia de gripe, ainda estou aqui um pouquinho fechado. O meu rendimento foi uma bosta, foi muito ruim. Muito ruim no contexto de quê? Comparando com a primeira que eu corri, terminei 18 assim, ó, inteiro, peito aprumado, posturado. E na segunda eu peguei e, cheguei cansado. Chegou no 16º quilômetro, eu tava assim, pelo amor de Deus, acaba logo. Mas aí, outra coisa importante, você
e manejando o seu estresse, os seus pensamentos, para que eles não te sabotem e te façam parar na prova, né? Então, pô, em vez de eu pensar que, nossa, ainda faltam 2 km, eu pensava assim, faltam só 2 km, passava 100 metros, faltam só 1,9 km. Então, assim, você ir manejando o seu estresse com pensamentos positivos para que você consiga permear na prova e finalizar. E por mais que eu estava passando mal, no finalzinho da prova eu dei uma acelerada, fiz um sprint ali no quilômetro final, eu sabia que eu não ia conseguir, os meninos me passaram no sprint, porque viu que eu puxei também, e eu falei, vambora galera, não preocupa comigo, vai, dá o sprint final aí, e foi muito bom. Consegui terminar, porém por conta da gripe, acredito eu tive um rendimento bem pior. Detalhe, também comi mais, tá? Eu comi mais, eu pedi o ChatGPT para me organizar, me ajudar, eu tenho um bom entendimento na parte de nutrição, não sou nutricionista, e pedi ele me deu tudo bonitinho. Eu falei, pô, vou comer um pouquinho a mais, vai dar mais glicogênio, né? Não é assim que funciona, tá, gente? Não é porque você vai comer mais. Na verdade, você comendo mais, fora do que seria o necessário ou o ideal, vai perder rendimento. Você vai ficar mais pesado, aquilo ali, para o seu organismo conseguir degradar aquilo ali, vai dar mais trabalho. Detalhe importante, importantíssimo, carbogel. Nunca usou? Não deixe para usar no dia. O seu organismo, quando você corre, ele fica muito sensível, ele absorve mais rápido as coisas. Então o carbogel, ele pode causar diarreia. Ele é uma concentração ali muito grande de glicose, dentre outras coisas. É legal, mas é bom você testar antes. Não testa as coisas no dia da prova. E outra coisa importante, como ele vem de forma aquosa, só que é uma água bem densa, é importante você usar o carbogel e beber um pouquinho de água, né? Molhar a boca para dar uma diluída naquilo ali, porque senão pode ficar agarrado na sua garganta, pode gerar um incômodo, né? Se você tiver com a garganta seca. E durante a prova é difícil, né? A gente fica tensionado. Fechou? Parte da alimentação, ó. Isso aqui foi o que eu fiz, tá? Não vou testar nada de novo. Então eu vi o que deu certo, eu vi que o excesso me atrapalhou, eu vi que a quantidade de proteína pré-prova estava muito alta, então vou reduzir. Se bobear, eu nem jogo proteína no dia. Talvez um ovinho, alguma coisa assim mais tranquilo, né? Até para dar uma segurada também. E vou manter essa mesma sequência aí de alimentação, tá? Me deixem aqui nos comentários o que vocês pretendem fazer, o que vocês fazem que dá certo para vocês aí, pra gente interagir. Golinha de café. Cabeça, mentalidade. Durante a prova, passa muita coisa na nossa cabeça. É muito bom porque deixa a gente produtivo, mas o que permeia, para quem não tem costume, é desistir, é parar. E para mim, os primeiros 3 km são os piores. Detalhe, na corrida da Volta da Pampulha, eu não sou competidor, eu vou participar, eu quero finalizar a prova. Então você não precisa estar afobado com pace. O erro mais comum é a galera começar muito rápido. Então, pô, você começa muito rápido, já dá um pau na máquina ali, você não quer continuar a prova, você vai querer desistir nos primeiros quilômetros. Os quilômetros piores são os primeiros. Eu contabilizo os 3, porque é o que, tipo assim, na minha cabeça fica ainda permeando aquela... Depois que passou os 3, já parece que a máquina esquentou o motor e aí eu começo a desenvolver. E na primeira semana que eu corri com o Leandro, pô, a gente foi baixando o pace no decorrer da semana. Eu sou inimigo do pace, tá? Mas quando o seu corpo, ele começa devagarzinho, ele vai aquecendo, ele parece que um turbo vai dando, depois liga outro turbo e você começa a aumentar. Você não queimou a largada, né? Você não deu aquele tranco inicial já no início. Então começa devagarzinho, com pressa, deixa a galera afobada aí, gente. Porque é até engraçado, né? Porque o pessoal, quem não é corredor, claro, corre, daqui a pouco você vai passando 1, 2, quando bobeia que não, passa um tanto. A prova vai estar muito cheia, então não preocupa, você vai ter que pelo menos se preocupar, não preocupe em correr, em acelerar, porque você vai passar a galera. E depois de determinados quilômetros, o pessoal começa a realmente ficar para trás, caminhar. Então fica mais fácil de você ir. Então, nessas provas assim que tem uma demanda de pessoas bem grande. E bem, como eu falei, os primeiros 6 quilômetros a sua cabeça vai falar para você parar. Em alguns momentos também o seu corpo ele começa a dar uma anestesiada, começa a dar uma dormênciazinha, diminui o ritmo, dá uma controlada, mas não para. Tenta manter constante, trotezinho lento. Não preocupa com chegar rápido, preocupa em finalizar a prova, né? É o mais gostoso aí. E outra, quando você tira essa preocupação de fazer a prova rápido, você curte mais, aproveita o cenário, olha as pessoas ao seu redor, né? Quando tiver um câmera ali, faz uma posezinha, dá um pulinho, pensamentos intrusivos, né? Na hora que for tirar a foto, você vê que ele está posicionando, se dá um passo largo, como se você estivesse saltitando.
pra foto ficar você com os dois pés altos. Nó, aí fica top. Essa daí já vale aí o seu like, hein? Então deixa o seu like aí. O treinador vai começar a trazer algumas coisinhas. Interaja comigo para que eu possa também tá trazendo esse conteúdo de uma forma mais leve, igual a gente tá aqui trocando uma ideia. Preparação, parte física. Vamos agora. A parte física, é importante você fazer uma soltura de quadril, alongar adutores, que é aquela posição de cócoras, né, que a galera fica agachadinho, jogando o joelho para fora, alongando o quadril. Aqueles movimentos de chute lateral, chute frontal, né, que você alonga, volta, é legal também. É bom você dar uns agachamentos com salto, amortecendo, para você já preparar a musculatura para você ter uma boa performance. O pessoal normalmente passa um aquecimento lá lero-lero, então provavelmente você vai aquecer na prova por conta do espaço que vai estar difícil. Chega cedo, galera, chega cedo, 5h50 esteja posicionado, antes de 5h50, quer conseguir espaço, chega antes, já vai com o número pregado na blusa certinho, para você não perder tempo lá, para não ficar amarrotado, não ficar torto, ficar bonitinho, você já olha, veste a blusa até, isso tudo vai te ajudar a chegar lá mais tranquilo. Tem até tipos de meia, o pessoal falou, eu esqueci o nome, que te ajudam e te dão um maior conforto. Né? Bem, e com relação à prova, a parte física, né? Eu falei da mobilidade, o aquecimento, não gasta muita energia aquecendo, faz os movimentos de passada, movimentação do tornozelo, então tem as mobilidades de tornozelo que vocês podem fazer, dá uma pesquisada e vai ajudar também, o tornozelo é importante, solta posteriores de coxa também, solta coluna, lombar, dá uma alongada, porque é uma prova que gera muita compressão, né? É a dissipação do seu peso em uma perna. Então, pô, se são 18 quilômetros, vamos colocar aí que sua passada, ela tem cerca de meio metro, né? Então, a cada dois passos você andou 1 metro. Então são 18 quilômetros, isso vai dar cerca de 36 mil passos, desculpem. Multiplica 36 mil passos pelo seu peso. Você vai chegar à sobrecarga articular e mecânica do que é essa corrida para você, tá? Independente se é 18 ou 5, isso aí a gente usa para calcular tonelagem, que é o quê? É um nível de sobrecarga realmente mecânica, tanto na musculação quanto na corrida. Então a corrida não é tão simples quanto a gente pensa. Pé, pisada. Pessoal, cada um tem uma pisada individual. Eu recomendo que, como são muitos passos, que você distribua a pisada calcanhar, meio do pé, ponta do pé. Então esse movimento, tá? O tronco na corrida ele tem que estar levemente projetada. Corrida de pouca distância, né? Para velocistas, o tronco é lá na frente. Para quem corre maratona, o tronco é mais aqui, ó, mais retinho. Uma leve inclinação à frente, porque essa inclinação faz com que o seu corpo ele projete para frente. Então fica mais fácil, você tem menos dificuldade aí na corrida. Como é uma prova que não tem tanta subida, lá na Pampulha é bem plano, então não vou falar muito de como é que vai ser a sua performance em subida ou descida, né? Não vou entrar nesse mérito. Se fosse um dia eu vou fazer um vídeo sobre corrida de rua, que aí a gente entra nesses detalhes. Bem, então eu acho que é isso. As recomendações são essas. E por último, não menos importante, consumo de sal pré-prova. Sal é muito importante. Sabe aquele salzinho de restaurante? Ele tem cerca de 1 grama, pacotinho daquele. Recomenda-se cerca de 1 grama a 1,5 grama de consumo de sal na comida, uma comida mais salgada mesmo, porque o sal retém líquido. Quanto mais líquido você retém intramuscular, intracelular, melhor a sua performance, mais resistente à fadiga você vai estar também. Então comer comida salgada é legal. Cuidado com alho, não sei porquê, um aluno meu me falou, então é interessante também que você tenha um cuidado aí com comida com muito alho. Eu não vou saber falar agora de cabeça. Camelback, quem for correr com Camelback, a água que fica na mangueirinha, ela esquenta mais. Então você sopra para que a água volte, que ela misture lá com a gelada e puxa novamente. Mas lá na prova vai ter os copinhos d'água, né? Eu não vou usar Camelback porque eu não gosto de nada em mim. Eu gosto de estar o mais livre possível. Detalhe, nessa prova você vai desidratar bastante. O uso de eletrolítico pode ser interessante. Você usar de 200 a 300 ml pré-prova, com espaçamento de tempo, ou no meio da prova. Uso de carbogel, são 18 km. A recomendação é que, talvez dos 9 km ali, você já joga um carbogel para dentro, caso você já tenha o costume de usar. Tem pessoas que usam docinho de leite, tem pessoas que usam paçoca. Eu não gosto muito da paçoca no quesito de que, por ela ser granulada, ela pode
ficar enganchada na garganta, ou se você tiver com a garganta seca, isso pode te gerar um incômodo. Então são esses detalhezinhos que podem mudar completamente o jogo da prova, né? Então você conseguir performar mais e não passar por não ter desconforto ali. Olha só, isso aqui foi até engraçado. O Leandro me emprestou uma Camelback, a mangueirinha ela ficou meio curvada, então ficou vazando o tempo todo a Camelback. E isso refrescou as minhas costas o tempo inteiro. Então, pô, eu tava correndo, tava super fresco. Se você não tiver esse artifício, uma Camelback furada para poder te refrescar, pega, molha a boca, não enche. Você não é um caminhão-pipa, então não vira o copo d'água, não, achando que isso vai melhorar a sua performance, que não vai, você tem que ir se hidratando aos poucos. Mas pega aquela água e joga no cabelo, joga no corpo, para a blusa ficar fresca. Isso vai diminuir a sua temperatura. Ou seja, o nosso corpo ele transpira, a nossa sudorese é justamente um resfriamento, é como se fosse o radiador do carro quando o motor esquenta. Então o radiador liga para o quê? Para refrigerar, então ele aumenta ali a transição de água. O seu corpo ele transpira justamente para isso, né? O radiador do seu corpo, que é para refrescar, é para diminuir a temperatura corporal mediante o esforço que você está tendo ali. Ó, eu acho que essas dicas valeram demais pro seu like. Eu acho que vale a pena você seguir o treinador aqui, ainda mais que eu tô começando agora no canal, então você vai ter uma atenção privilegiada para se dizer, se você participar aqui. E bem, se inscreve aí, treinador Luciano Gama, e foi um prazer incomensurável estar com você. Se você ficou aqui até o final, manda aí uns emojis de foguinho para eu ver que você realmente prestou atenção. Eu fico muito satisfeito que isso ajude você na sua prova, tá? Vou fazer um outro vídeo falando do que é a prova da Pampulha e tudo mais, mas esse aqui é só para melhorar a sua performance na Pampulha. E é isso aí, tamo junto, um abraço do treinador. Cafezinho pra gente encerrar, já tá frio já.